Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Penido Explica. E o assunto de hoje é a vitamina C, né? Vitamina C que também pode ser chamada aí de ácido ascórbico ou ascorbato, né? Em sua forma ionizada. E a vitamina C apresenta essa simpática estrutura aí, né? Como vocês podem ver. E antes de tudo, cara, é importante a gente começar a dizer que a vitamina C ela é uma vitamina hidrossolúvel, né? Assim como as vitaminas ali do complexo B, né? B1, B2, B3, B5, enfim. E o que significa ser hidrossolúvel, né? Significa ali que essas vitaminas elas são solúveis em água, né? Diferentemente aí das vitaminas A, D, E e K, né? Que são vitaminas lipossolúveis, ou seja, elas são solúveis em lipídios, né? Gordura. Inclusive, para elas serem bem absorvidas aí, né? Elas precisam que a gente consuma lipídios, né, também. Então nem sempre é uma péssima ideia aí, né, consumir um pouquinho de lipídios, né. Bom, ser hidrossolúvel também significa que essas vitaminas, né, ou seja, vitamina C e vitaminas do complexo B, elas não são muito bem estocadas em nosso organismo, né. Então quando a gente consome essas vitaminas em excesso, elas são eliminadas, né, pela urina. E a partir daí, a gente chega a duas conclusões. A primeira é que se uma pessoa ali, ela tem o hábito, né, de consumir essas vitaminas hidrossolúveis em excesso, né, por um longo período, em algum momento essa pessoa ela pode desenvolver, né, uma sobrecarga, né, renal, porque o rim ali vai estar numa alta atividade, né, para desencadear a eliminação do excesso dessa vitamina pela urina. E algumas consequências, né, dessa sobrecarga renal pode ser ali a nefrolitíase, né, que são os famosos cálculos renais, né, ou então saindo um pouco ali do rim, a gente tem a litíase biliar, né, que são os cálculos na vesícula também. Enfim, e a segunda conclusão, né, que a gente chega é que como essas vitaminas, elas não são estocadas e o excesso é eliminado pela urina, quando a gente tem algum problema relacionado a elas, né, esses problemas tendem a ser muito mais hipovitaminoses, né, ou seja, carência dessas vitaminas, diferente das vitaminas lipossolúveis, né, que elas estão mais associadas a casos de hipervitaminoses, né, ou seja, de excesso dessas vitaminas em nosso organismo. Bom, e aonde nós encontramos, né, a vitamina C? Como é que a gente consome ela? Bom, como deve ser do conhecimento aí de muitos, né, as frutas cítricas, né, contêm muita vitamina C, né, elas são bastante ricas, né, nessa vitamina. Então nós vamos ter ali a laranja, o limão, a tangerina. Cara, a acerola também é um destaque porque ela é riquíssima em vitamina C. Como algumas outras fontes ali, né, a gente tem o caju, a goiaba, o morango, o brócolis, o pimentão amarelo. Isso citando assim rapidamente, né? Bom, e em termos de funções, cara, em termos de funções a gente vai destacar majoritariamente ali três, né? A primeira função é a sua importante função, né, de hidroxilação de alguns compostos orgânicos, né, no nosso organismo. E hidroxilação nada mais é que adicionar hidroxilas, né? Hidroxilas são aqueles grupamentos ali, né, formados por O e H, né, oxigênio e hidrogênio, como vocês podem ver ali, sendo adicionado ali ao resíduo de prolina, né? E essa reação que vocês estão vendo aí, ela possui uma importância absurda, cara, porque ela é fundamental para a formação de ninguém mais, ninguém menos do que o colágeno, né? De modo que se a gente tiver uma grande carência de vitamina C, a gente prejudica essa formação. E aí na imagem, né, vocês podem ver toda uma sequência, né, de reações que ocorre ali no interior de algumas células nossas, né, produtoras de colágeno, a exemplo de fibroblasto, né? E sequência de reações ali que vão levar à formação do colágeno. E se vocês observarem ali o terceiro balãozinho, né, amarelo ali do lado direito, vocês vão confirmar a importância da vitamina C nesse processo. Bom, e por que é importante, né, a gente formar o colágeno? Isso é importante por quê? Porque o colágeno ele é uma proteína estrutural, né, extremamente importante para a formação de algumas estruturas. E dentre elas a gente vai ter as unhas, nós vamos ter os tendões, né, que são aquelas estruturas responsáveis por associar os nossos músculos aos ossos. O colágeno ali também é importante para as nossas cartilagens, para os nossos próprios ossos. É importante ali também para a nossa pele, para os nossos dentes e para a constituição, né, da parede dos nossos vasos sanguíneos, né? E eu peço que vocês guardem essa informação, porque nós vamos voltar a ela, né, um pouco mais à frente.
Bom, a segunda função, né, e talvez a mais importante relacionada à vitamina C, é a sua poderosa função antioxidante, né? Mas o que significa isso, antioxidante, né? Que a gente escuta falar muito, mas às vezes a gente não entende bem, né, do que de fato significa. Bom, os antioxidantes, eles vão combater os radicais livres. E o que são os radicais livres? Radicais livres ali geralmente são moléculas, né, de oxigênio altamente instáveis, né? E por que elas são instáveis? Elas são instáveis porque elas perderam elétrons, né, de sua estrutura. E quando ela perde elétrons, permanece ali alguns elétrons, né, na sua estrutura desemparelhados. E isso a deixa ali extremamente instável, né, querendo reagir ali com um monte de moléculas diferentes e com isso podendo causar danos às nossas células e até destruí-las, né? Então, esses radicais livres, eles vão estar muito associados a alguns processos, como o envelhecimento, né, precoce, e o câncer, cara, porque esses radicais livres, eles podem reagir com o nosso DNA. E ao reagir com o nosso DNA, eles podem causar danos ali, né, na estrutura dessa molécula e gerar um processo ali de proliferação, né, das nossas células de forma desorganizada, né, de forma ali exacerbada, né, e com isso você acaba de adquirir um câncer, né? Essa proliferação celular descontrolada, né? E como ocorre esse combate de fato, né? Como é que os antioxidantes atuam? Eles atuam, né, doando elétrons a essa molécula de radical livre, preenchendo ali, né, o lugar daquele elétron que estava faltando nessa molécula. Assim, esse radical livre, né, ao receber esse elétron, que vai ocupar ali o espaço do elétron que ela perdeu, ela fica estabilizada e para de querer reagir ali com as nossas moléculas aí, né? Bom, e a terceira função da vitamina C, ela já vai estar relacionada ali a um processo de desintoxicação que ocorre no fígado, né? Porque o fígado, ele é responsável ali pela metabolização, né, de diferentes substâncias tóxicas que a gente ingere. Então, né, quando uma pessoa ali, ela tem um hábito prolongado ali, né, de beber muito, ela pode desenvolver a cirrose hepática. Por quê? Porque o fígado ele vai estar trabalhando, né, para metabolizar esse álcool e ao longo dos anos, né, e tal, ele pode ser lesionado, né, por esse excesso ali de álcool. E toda vez que você pensar em hepático, pensa em fígado, né? A gente também tem ali a galera que consome muitos medicamentos, ou então a galera que faz o uso ali descontrolado, né, de anabolizantes. Eles podem ter ali graves danos hepáticos, né? Enfim, é justamente por essa participação, né, da vitamina C nesse processo de desintoxicação no fígado, que talvez ali depois, né, de você ter passado a noite tendo aquela festinha, ingerido grande quantidade de bebida alcoólica e acordou no outro dia ali de ressaca, talvez seja uma ideia interessante ali você beber um suquinho de laranja, de limão. Isso aí pode te ajudar muito na recuperação, né? Bom, e aqui cabe algumas outras curiosidades, né, sobre a vitamina C. Vocês já se perguntaram, né, por que muitas pessoas têm o hábito de colocar laranja, cara, na feijoada? Será que é meramente ali uma questão de paladar ou tem algo a mais? Na verdade, sim, tem algo a mais. E aqui vai ficar um conceito um pouco abstrato, mas vamos lá que a gente vai entender. A questão é que nas carnes, né, e nas vísceras, como é o caso do fígado, o íon ferro, sim, o ferro, aquele importante íon, né, responsável ali por nos proteger da anemia, né, por exemplo, o íon ferro nesses alimentos, ele é encontrado em sua forma ferro mais 2, vocês podem ver aí na esquerda, né, da figura, que é o chamado íon ferroso, e essa é a sua forma reduzida, né? Reduzida por quê? Porque essa forma é atingida quando esse íon recebe um elétron, e elétron tem carga negativa, e tudo que é negativo reduz alguma coisa. Mas a gente não precisa avançar muito nessa ideia de elétron para não ficar muito complicado. O importante aqui é entender que essa forma de ferro mais 2 é a forma melhor e mais absorvida pelo nosso organismo, né? E essa forma está presente majoritariamente aí nas carnes. Já no caso dos vegetais, né, como é o caso do feijão, o íon ferro ele é encontrado nessa forma aí da esquerda, que é na forma de ferro mais 3, né, que é a sua forma oxidada, também chamada de íon férrico, né? E é exatamente nesse ponto que vai agir a vitamina C, porque a vitamina C, né, presente ali na laranja, né, que é consumida aí junto à feijoada, né, ao entrar em contato ali com o feijão, ela tem a capacidade, né, de converter o ferro mais 3 em ferro mais 2, que é a forma que o nosso organismo mais absorve. Então, assim você está garantindo uma maior absorção desse importante íon aí para o nosso organismo, né, o íon ferro. E também aqui nós temos uma outra curiosidade, né, envolvendo a vitamina C.
Vocês já se perguntaram por que quando a gente corta ali a metade de uma maçã, metade de uma banana e deixa o resto ali para comer depois, vocês já se perguntaram por que ela escurece ali rapidamente? Bom, isso ocorre porque esses alimentos, né, eles apresentam ali compostos fenólicos, né, como as antocianinas, que são ali pigmentos, né, hidrossolúveis, que têm essas simpáticas estruturas aí que vocês estão vendo. E esses compostos fenólicos, né, eles são oxidados na presença de oxigênio, originando as chamadas quinonas, né? Quinonas essas que finalmente vão formar os pigmentos escuros, né, nas frutas. Pigmento este que já devem ter ouvido falar, chamado de melanina, né? E aqui nós vemos um grande resumo aí de todo esse processo, né? Nós vemos os compostos fenólicos, como bonofenol, difenol, gerando as quinonas, que por sua vez vão gerar a melanina, né? Que assim como em nossa pele é responsável por uma pigmentação mais forte, né? E a grande protagonista desse processo todo é aquela PFO ali que vocês podem ver na imagem em cima das setinhas, e essa PFO é a enzima chamada polifenol oxidase. Toda vez que vocês escutarem a palavra enzima, pensem em algo que acelera reações, né? Pensem em um catalisador. Ou seja, essa polifenol oxidase vai acelerar essas reações aí de escurecimento, né, das frutas. Então, é exatamente aí que a vitamina C vai atuar, né, sobre essa enzima. Porque quando a gente adiciona uma pequena quantidade ali de laranja, né, ou de limão, que são ricos em vitamina C, e uma fruta cortada, essa vitamina C em contato com o oxigênio, ela sofre oxidação. Ela passa a ser o ácido deidroascórbico, né? E esse ácido é interessante porque ele apresenta um pH abaixo de 4, enquanto aquela PFO ali, né, ela precisa de um pH acima de 5 para ela poder trabalhar, acelerando ali o escurecimento da fruta. Dessa forma, gerando um pH abaixo do normal ali, né, a vitamina C consegue evitar esse escurecimento da fruta, né? Inclusive, esse método aí é bastante utilizado pela indústria alimentícia, né, para poder aumentar, né, a vida útil dos seus produtos. Bom, e como falamos lá no início, né, as vitaminas hidrossolúveis, como é o caso da vitamina C, elas estão mais envolvidas em casos de hipovitaminoses, né? E uma hipovitaminose ali é bastante famosa, né, da vitamina C, está associada à doença chamada escorbuto, né, que é aquela doença ali que muita gente já deve ter ouvido falar, né, durante as aulas ali no ensino médio, né, durante as aulas de história, porque ela esteve muito presente, né, nos marinheiros durante as grandes navegações, né, nos séculos ali 16, 17, 18. Para se ter uma ideia, né, quando uma embarcação saía para uma viagem longa, já era esperado ali que aproximadamente metade da tripulação fosse morrer por escorbuto, né, durante a viagem. Uma das primeiras descrições, né, foi feita pelo próprio Hipócrates, né, considerado o pai da medicina aí, né, que descreveu alguns sintomas, né, naquela época, como o gosto ruim na boca e o afastamento, né, dos dentes em relação às gengivas, né, que nada mais é que a característica inflamação das gengivas, né, nessa doença. Na Idade Média, essa doença também marcou presença, né, em alguns grandes conflitos, como quando o exército de Luís IX de França, né, mais conhecido como São Luís, esse exército foi gravemente afetado, né, pelo escorbuto durante a Sétima Cruzada e até impediu, né, a conquista do Egito, né, naquela ocasião. Mas o escorbuto ele só foi ser mais conhecido mesmo durante as grandes navegações, né? Até que em 1753 ali, o cirurgião da Marinha Real Britânica, James Lead, fez a descoberta de que o escorbuto, né, poderia ser evitado pelo simples ato de consumir frutas cítricas, né, durante a viagem. Então, alguns anos depois, ali em 1795, passou a ser praticamente obrigatório que as embarcações contessem limões, né, para a sua tripulação. Bom, então, né, como é o escorbuto de fato? O escorbuto, né, hoje em dia é uma doença bem pouco comum, ela está mais relacionada ali a casos de desnutrição graves, né? E ela é uma doença que no início ela vai causar alguns sintomas ali, como fraqueza, cansaço, dores nos membros, né? E caso avance, né, dessa fase inicial, podemos observar alguns sintomas mais característicos do escorbuto, né, que é a diminuição do número ali de glóbulos vermelhos, das nossas hemácias, né? A gente tem a inflamação das gengivas, a gente tem o sangramento periodontal, podendo evoluir aí com a queda dos dentes, né? E vemos também o sangramento na pele a nível dérmico, né? E por que nós temos esses sangramentos na pele e o sangramento periodontal? Porque, como já vimos lá atrás, né, com a falta de vitamina C, a gente prejudica a formação do colágeno, né? E o colágeno ele é fundamental ali para a estabilidade da parede dos nossos vasos sanguíneos, né? Então, sem colágeno sendo formado, essas paredes ficam mais frágeis, né? Ficam mais delgadas. Por fim, né,
a aparência, cara, de uma pessoa com escorbuto, né, ela é marcante, né? A ponto de que há relatos aí, né, que as comunidades indígenas, né, pré-colombianas, como os incas, maias e astecas, né, eles descreviam esses marinheiros com escorbuto, né, como figuras demoníacas, né? Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado aí. Se gostaram, eu peço que cliquem aí no likezinho, que vocês se inscrevam no canal, compartilhem aí com a galera. E caso queiram comentar alguma coisa, deixar alguma consideração, eu vou responder aí prontamente. No mais, é isso, galera. Valeu e até mais.